Boa noite, então, aos nossos colegas e quem está presente, quem vai estar distante. Nós vamos estar apresentando, então, o nosso seminário, pensando na aquisição pelas crianças das fricativas. Eu sou o Diógenes. Sou o Fabiano. Nós vamos estar distribuindo o material para que os alunos possam interagir conosco nesse trabalho. Nosso trabalho, então, nosso papel nesse seminário está trabalhando exatamente a questão da aquisição das fricativas, que são as consoantes produzidas com a passagem de ar sem que articuladores obstruam completamente a boca. Esse fechamento parcial causa a fricção, que é característica das fricativas. Então, essa palavra fricção ela está ligada então à questão estridente, né, do som que é provocado nesse processo que a criança vai exercitando a sua atenção. Bom, os problemas fricativos, nós temos que entender então que são essas partes menores, né, conjunto de som que as crianças adquirindo no seu convívio social, eles são então os labiais. Então, essas unidades menores que as crianças vão adquirindo com o passar do tempo, no caso que nós estamos trabalhando as fricativas, elas são adquiridas posteriormente às nasais e às plosivas também. Quais são esses fonemas? O F, que seria faca, onde a criança vai utilizar, B, vaca, ouvreiro também, as coronais anterior, Z, onde ele vai usar o Z, estopa, o Z,
vivenciar interações conversacionais para adquirir a linguagem. Muitas crianças talvez não tenham experiência suficiente com esse tipo de comunicação para maximizar o seu desenvolvimento linguístico. Então, os pais devem ser encorajados a tratar seus filhos pequenos como pais. É que de 4 a 7 anos, a criança começa a formar um amadurecimento de suas palavras. Podemos ver que a quantidade de palavras é grande e é contínua. Então, dali para frente, cada vez mais ela vai exercendo o seu grau, o seu nível de construção de palavras. E vimos também, isso ocorre, que existe em várias regiões o domínio das fricativas coronais ocorre dos 3 anos de idade, mas devido a mudanças sociais que existem no país, a mistura de raças, isso aí tem variações diferenciadas. Então, na ordem de aquisição da linguagem, conforme a literatura, as fricativas seguem as explosivas e as nasais, seguindo a ordem das línguas naturais. Como podemos observar, temos a ordem dos sons, que se caracterizam pelos fonemas de aquisição inicial, v e fã, e fonemas de aquisição mais tardia, s, z, ch e j. Esses fonemas de aquisição mais tardia, justamente é naquela idade que nós vimos pelo vídeo de 4 a 7 anos. E os fonemas iniciais de 1 a 4 anos, justamente é o v e o fã, porque eles têm uma facilidade maior de começar a iniciação das palavras. Nós vimos também, vamos ver depois, as omissões, que decorrem conforme o nosso colega vai estar falando sobre esse assunto, as estratégias de reparo. O nosso texto, né, e a autora do nosso texto, a professora Caroline de Oliveira, ela coloca que o natural seria a criança adquirir primeiro o fã e não o vã. Mas, ao contrário de todas as pesquisas, né, realizadas, a criança tem mais facilidade de adquirir o vã dentro das fricativas que ela vai encontrar. E nesse processo, então, de aprendizado, a criança vai tentar, de alguma forma, elaborar os seus meios de contornar o não conseguir falar exatamente como o adulto está falando junto com ela. E é aí que nós vamos falar sobre a questão das estratégias de reparo que as crianças vão utilizando. Nós temos o conceito dessas estratégias de reparo é exatamente esse processo pelo qual as crianças, para adequar a realização do sistema-alvo, né, aquela língua que ela está ouvindo dos adultos para com ela, ao seu sistema fonológico, nesse processo de desenvolvimento fonológico que ela está tendo. Então, é esse processo que se dá o nome então, de estratégias de reparo que a própria criança busca, então, em lugar do segmento ou da estrutura silábica que ainda não conhece ou a cuja produção ela ainda não domina. E esse é o texto que nós podemos refletir. Dentro dessa colocação também, da estratégia então, que ela vai utilizar, nós temos, nesse quadro aqui, algumas maneiras que ela vai tentar para chegar perto, pelo menos, daquilo que ela está ouvindo. É a dessonorização de obstruentes. Então, quando ela vai ouvir do adulto abre, ela vai emitir a. Ela não vai conseguir o abre, então ela tenta, de alguma forma, a dessonorização de obstruentes. Também ela utiliza no nível segmental a anteriorização. No caso de queijo, quando ela ouve do adulto para com ela, ela vai então dizer queso. Não consegue colocar exatamente. Posteriorização também, quando ela ouve do adulto bolsa, ela vai emitir o som bocha. E também ela vai no nível segmental na semivocalização. Quando ela ouve cenoura, ela vai noja, algo parecido. Na tentativa de suprir o que ela ainda não consegue fazer, que os adultos conseguem. No nível silábico,
não realização de segundo membro de um set complexo, ou redução de encontro consonantal. Então, no caso de braço, e quando a gente fala de um set complexo, coda e tudo mais, são vogais e consoantes, essas combinações que nós vamos encontrando, né? Então, no caso de braço, como ela não consegue colocar exatamente o som ali, ela vai colocar baço. E ela vai usar então a fricativa como esta tentativa. E também a não realização da coda. Então, no caso de carninha, ela vai colocar caninha. E a metátese, onde ela ouve o verde e ela vai tentar colocar esse verde. Então são estratégias que a própria criança ela tenta encontrar para fazer essa ligação entre o que ela ouve e o que ela ainda não consegue falar e o que ela já consegue falar. Nesse caso, a sílaba mais atingida são as pré-tônicas e tônicas, podendo verificar que a criança não apaga a sílaba tônica, mas estaria mexendo no pé métrico do acento, mas apaga a posterior, pois não tem acento e não mexe na sua estrutura na hora da fala, fazendo que a sílaba pós-tônica se mantenha. Se for observado os fonemas, sempre que a criança fala, ela omite as pré-tônicas. Exemplo, estragado, agado. Sapato, pato. Então, e no caso de z, podemos verificar que a criança omite a pós-tônica mesa, me. As omissões envolvendo z, sh, envolvem a sílaba pré-tônica, como exemplo, chupeta, peta. E o fonema sh esteve em sua omissão na sílaba tônica, exemplo de ajuda, dá. E também em alguns casos pré-tônicos, geladeira, adeira. Além dos casos de omissão, as crianças também podem fazer substituições nos fonemas. Exemplo, sapato, sapato, casinha, casinha, sapato, zapu, zapu. É comum também substituir os fonemas s, por t. Exemplo, sapato, tapato, na qual a fricativa é produzida como plosiva. Alguns fatores auxiliam nas pesquisas, observando no falar da criança algumas palavras. No caso do fonema z, nas palavras exemplo, pauzinho, blusa, o onset medial fica mais favorecedora. Em outro exemplo, do fonema sh, fica mais evidente a facilidade na posição da palavra no onset medial. Exemplo, cachorro, bicho. Também no caso do fonema j, se mostra mais favorável quando se utiliza a vogal seguinte. Exemplo, jura e laranja. Essa facilidade que se dá das crianças colocarem chapato, casinha, zapato ou substituir tapato, essas substituições é porque é o que ela acha que é mais fácil para ela não emitir o som. Porque na hora de formar algo mais complexo, ela omite ou substitui. Por exemplo, se no fonema z, as palavras pauzinho, blusinha, porque desliza facilmente no falar da criança, o tom do z. E também, como no sh ficou mais evidente cachorro e bicho, por causa que é mais fácil no x que ela coloca, exemplificar a sua fala, dependendo da idade que ela tem, principalmente de 4 a 7 anos. As crianças de 1 a 4 anos, elas omitem mais do que substituem. E o Lugan, como vimos jura e laranja, também temos a mesma forma, a facilidade que ela tem para poder substituir, que é mais favorável na linguagem dela. É por isso que nós temos
essas facilidades no caso das palavras. Algumas explicativas percebem-se nas mudanças conforme o desenvolvimento da criança, observando pela sua fala, as expressões dos fonemas se tornam tardios em alguns aspectos. A importância de saber o desenvolvimento fonológico é termos condições de diagnosticar problemas concernentes ao desenvolvimento da fala. Então, dentro de tudo isso também, a questão de como essas crianças, aonde elas estão inseridas, vai ser um fator, como nós vimos nos outros trabalhos também, né? O fator onde ela está vai contribuir ou não para ela produzir melhor e com mais facilidade as explicativas. Esse é o nosso trabalho.